Olá, meu nome é Eduardo Campadelli, sou advogado há 20 anos e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante no nosso dia a dia, chamado marketing jurídico. Esse assunto é um pouco discutido no nosso meio, né? Pode, não pode? Hoje nós vamos tentar quebrar alguns preconceitos e alinhar o marketing jurídico com o Código de Ética e o Provimento 94, para que a gente possa então entender o que nós realmente podemos utilizar do marketing e o que não devemos fazer. Vamos lá, vamos começar. Bom, o marketing jurídico ele está associado com uma das atividades primordiais no escritório de advocacia, que é a captação de cliente. O escritório de advocacia, ele precisa de uma parte, para ele existir, vamos dizer assim. Ele precisa, obviamente, de cliente, o advogado e a advogada vai precisar de cliente para que ele então possa desenvolver a sua advocacia. Sem cliente, não tem desenvolvimento da advocacia. Sem cliente, não tem honorário. Sem honorário, não tem faturamento. Sem faturamento, não tem empreendimento jurídico. Nenhum, de nenhum tamanho. Então, nós vamos tratar da busca pelo cliente como uma base aí do nosso estudo de hoje sobre marketing. Aqui nós fizemos um pequeno esboço do que seria como que seria essa busca de cliente. Então aqui nós temos o profissional, ali são vocês, o advogado e a advogada. Ele tem na sua mente uma estratégia para fazer a captação de cliente. Ele estabelece uma rotina de busca por esse cliente com o objetivo aqui de fechar contrato. Um pequeno esboço do que seria essa busca pelo cliente. Na parte técnica aqui da rotina de busca, nós temos basicamente dois tipos de rotina de busca. Uma é a chamada indicação e a outra nós vamos chamar aqui de conteúdo. Elas estão associadas com duas formas de trabalho. Aqui o que nós vamos chamar de A e aqui o que nós vamos chamar de D. Aqui o que nós vamos chamar de analógico e aqui o que nós vamos chamar de digital. Hoje alguns autores já esclarecem que o analógico e o digital já se fundiram, é uma coisa só, mas nós vamos trabalhar aqui separado. O mais comum, talvez o mais praticado na advocacia hoje, seja a indicação, porque muitos profissionais da advocacia ainda dedicam a maior parte da sua rotina de busca de cliente no analógico, no tradicional, naquilo que foi ensinado na faculdade, naquilo que foi aprendido com os advogados de gerações passadas. Então aqui se estabelece essa busca por indicação, O advogado começa fazendo pequenos trabalhos e ele espera
o resultado desse pequeno trabalho e aquele cliente, então, satisfeito com aquele trabalho, indica ele para outro, né? Esse outro o procura, ele faz um trabalho para aquele outro, esse outro indica para mais alguém, né? E aí ele vai fazendo essa rotina de busca através da indicação, né? E de outros mecanismos ligados ao analógico, né? Ele frequenta alguns lugares, ele frequenta, por exemplo, aos fins de semana, um clube esportivo, né? E ali no clube esportivo ele conversa com as pessoas, ele se apresenta como advogado e advogada, né? Ele vai ali tentando fazer com que o maior número possível de pessoas o conheça como advogado, né? Vai fazendo esse trabalho, mas sempre buscando na rotina de indicação um fechamento, né? Aqui tá faltando um Rzinho aqui, colher, né? Para que ele possa, então, dessa rotina, colher os frutos que é o fechamento de contrato, né? Surgiu um novo, né, nos últimos anos, um novo modelo de captação de clientes na advocacia, que acontece no digital. Houve um crescimento exponencial do mundo digital, do mundo virtual, né? As pessoas então começaram a fazer, as redes sociais criaram aí uma expansão muito grande, né? E as pessoas começaram então a migrar para o digital, a fazer um uso grande e contínuo das redes sociais, por exemplo, né? E aí surgiu então uma espécie de marketing, que a gente vai falar um pouquinho aqui na frente, de marketing chamado marketing de conteúdo, né? E aí muda completamente essa rotina de busca, né? O profissional cria sua estratégia. Vamos colocar aqui vou colocar A/D, né? Que pode ser analógico ou digital, ou os dois, enfim. E aí o profissional então estabelece uma rotina de busca através do conteúdo. Nós vamos ver em detalhes o que é isso. Através desse conteúdo, com o mesmo objetivo, o fechamento de contrato, né? E aí ele estabelece uma busca por cliente de uma forma completamente diferente daquela feita no campo da indicação, né? E aí nós vamos fazer aqui, tentar identificar qual meio é mais eficaz. Qual desses meios, nós ainda não vamos falar do Código de Ética, daqui a pouco nós vamos esclarecer o que o Código de Ética diz aqui muito tranquilo, né? Um meio tradicional, muito tranquilo, o Código de Ética permite esse tipo de captação de cliente. Nós vamos falar sobre a produção de conteúdo, o que o Código de Ética e o Provimento 94 falam a respeito, né? Então, por exemplo, nós fizemos aqui, criamos 7 itens para que a gente possa saber se o meio analógico ou o meio digital é o mais eficaz. Eu já vou adiantar para vocês que esse tipo de captação de cliente no digital é permitido pelo Código de Ética e pelo Provimento 94, né? Senão a gente ia estar perdendo tempo aqui, né? Um pouquinho à frente a gente entra em detalhes. Identificar a estratégia, se ela está eficaz ou não. Então, quando você cria uma estratégia de captação de cliente, você precisa saber, em algum momento, se aquela estratégia que você criou, se ela está sendo eficaz ou não, né? Então, o analógico te permite isso? Bom, vamos lá
Vamos lá para o exemplo do clube, né? No final de semana, o advogado e a advogada estão lá no clube, se apresenta, fala que é advogado, enfim. Vai ser muito difícil ele identificar, a curto prazo, quase impossível. A longo prazo, talvez. Mas vai ser muito difícil ele identificar, por exemplo, se a estratégia está eficaz ou não. Vai depender aqui do número de contratos que ele está fechando, mas a estratégia feita por indicação, ela demora. Né? Ela se constrói a longo prazo, anos. Né? Então, para você identificar a sua estratégia, no analógico é muito difícil. No digital, ela é quase momentânea. Porque quando você produz um conteúdo, você começa a ter feedbacks. Você começa a ter, no digital, você começa a ter comentários, quase que momentâneos. Você faz uma publicação, naquele mesmo momento você já começa a ter curtidas, comentários. E esses feedbacks, eles vão te dizer se a sua estratégia está certa ou não. Se o seu conteúdo ele está alinhado com aquilo que você se propõe a fazer ou não. Quase momentâneo. Né? Então, o digital ele leva uma vantagem muito grande no analógico, já logo nesse primeiro item que é identificar a estratégia. Clientes mais qualificados. Aqui, então, na indicação você não tem isso. Vou dar um exemplo muito claro para vocês. Quando o advogado e a advogada ele se estabelece numa determinada área do direito, né? Então, sei lá, o advogado e a advogada, ele pretende trabalhar com consultoria empresarial, com um público mais específico de empresas. Quando você vai traçar a sua estratégia no analógico, você vai, por exemplo, falar com pessoas, dificilmente você vai conseguir estar num meio composto só por empresários, por exemplo. Você pode até conseguir participar de um workshop, sei lá, de alguma coisa, mas vai ser raro você conseguir fazer uma palestra num evento, por exemplo, que vai ter só empresários. Isso é raríssimo, muito difícil. Você vai conseguir isso só depois que você tem um certo renome. Então, conseguir... O que é cliente mais qualificado? É aquele cliente, aquele exato cliente, aquele perfil de cliente que você busca. No analógico você não vai conseguir, vai vir cliente, se o seu trabalho de indicação for bem feito, vai vir cliente, pessoa física, vai vir todo tipo de cliente, porque você foi indicado. Porque quem indica, ele não conhece necessariamente as minúcias do seu trabalho. Ele teve um certo sucesso com você num tipo de ação, mas não quer dizer que ali, naquele sucesso específico, estão desenhadas todas as suas habilidades. Né? Agora, no digital, você consegue captar clientes específicos, porque você vai fazer a produção de um conteúdo específico. Você vai atrair para aquele conteúdo que você está publicando a atenção de um público específico. Se você quer trabalhar com consultoria empresarial, você não vai atrair a atenção, por exemplo, de alguém que está pensando em se divorciar. Ele não vai ser atraído pelo seu conteúdo. O que você está escrevendo, dizendo,
pode ser um vídeo, pode ser um áudio, pode ser um texto. Ele não vai ler, ele não vai escutar, ele não vai perder o tempo dele com um assunto que não lhe interessa. Né? Ao passo que todos aqueles empresários que estão buscando um advogado para assessorá-lo na sua empresa, esse sim, esse vai te escutar, esse vai ler o que você está escrevendo, esse vai te avaliar. Então, a captação de clientes mais qualificados. Né? Comentários e interação. Os comentários e a interação a gente falou agora há pouco. Você não tem na indicação. Você não tem esses feedbacks iniciais. Só depois que você é contratado. Só depois que você tem um contato. Até porque é tudo no mundo físico, né? Muito mais difícil. Então, os comentários, a interação, você vai ter só depois que você efetivamente é contratado. Ele vai te mandar mensagem, ele vai, enfim. Esse comentário, interação que nós estamos falando, é aquele prévio. Né? É aquele que vai te ajudar não só a identificar a sua estratégia, mas vai te ajudar até a fechar contratos. Porque ele vai abrir algo importantíssimo, que é uma via de comunicação. Alguém deixa uma mensagem para você, te deixa um direct no seu Instagram. Doutora, interessante esse texto que você publicou. Né? Porque nós estamos vivendo uma dificuldade extremamente difícil que está alinhada com o que o senhor está dizendo. Interessante. Pronto. Abriu ali um canal de comunicação entre você e o possível cliente. Coisa que você não consegue no analógico. Né? Segmentação de conteúdo. Isso aqui, quando você vai fazer um trabalho, uma rotina de busca no analógico, você fala um pouco de você, óbvio. Você é advogado, onde fica seu escritório e qual é a sua especialidade. Então, sei lá, vamos voltar para o campo da consultoria. Você quer trabalhar com empresas. Você quer trabalhar com uma consultoria empresarial. Você não vai entrar nas suas conversas, até para não ser chato, né? Você não vai entrar nas minúcias do que é uma consultoria empresarial. Né? Você vai falar muito superficialmente. Aqui não. Quando você entra no conteúdo, nós vamos ver isso aqui, basicamente você não fala de direito, você fala de dor, você fala de dificuldade, você fala de solução. Né? Quem está nas redes sociais não está buscando a lei. A lei está no Google. A jurisprudência está no Google. Ele está buscando a sua criatividade em cima daquela lei. A lei ele tem. É o que a gente fala. A informação que você dá não é uma simples informação. É uma informação associada a um valor. Né? Quanto está o dólar hoje? Nossa, essa informação pipoca em todas as redes sociais, é gratuita em todo lugar. Quais os efeitos do valor do dólar hoje na economia mundial? Bom, aqui eu já tenho menos quantidade de informação sobre isso. Agora, pode vir uma recomendação, né? Olha, hoje, com o valor do dólar, não é um dia propício para se comprar ações. Essa é uma baita informação. Então, a segmentação de conteúdo, ela não existe no campo do analógico e ela existe, e muito bem, no campo do digital. Então, você consegue ser pontual num trabalho seu, específico, e quanto mais específico, melhor. As pessoas acham, é diferente. No analógico, é muito comum a amplitude, né? O profissional ser amplo, quase um clínico geral. Aqui não. Aqui o objetivo é você ser o mais específico possível. Mas aí eu vou limitar muito. Não.
Nós temos 140 milhões de pessoas hoje que têm celular. Nós temos 20 milhões de empresas ativas. Quantas você pretende contratar? Com quantas você pretende contratar? Não precisa preocupar, tem muito, mas muito mercado. A igualdade entre os pequenos e grandes escritórios. Aqui, no analógico, não há que se falar em igualdade entre os grandes e os pequenos. Os grandes são grandes e os pequenos são pequenos, ponto. O advogado iniciante é o advogado iniciante. O advogado de 20, 30, 40 anos de profissão é o advogado mais velho, mais experiente, ponto. Aqui tem esse preconceito, essa ideia pré-formada na sociedade. Exatamente por isso que você depende da indicação. Na produção de conteúdo, não. Porque você, quando produz o seu conteúdo não é avaliado pelo tamanho do seu escritório ou pelo tempo de advocacia que você tem. O seu conteúdo, ele é avaliado pela essência do seu conteúdo. Então, se o seu conteúdo é bom, você pode ser um advogado que se formou ontem. Você pode ser um advogado de carreira solo. Você pode ser um advogado em home office. Não importa. Você tem um conteúdo bom e você aí é reconhecido como um excelente advogado ou advogada. Esse aqui, para mim, é o principal ponto de vantagem, apesar de todos os outros, uma goleada aqui para o digital, mas esse é o principal ponto. Você não é contratado pelos fatores externos, mas pelo fator interno, pela habilidade que você carrega dentro de você. Eu brinco que as pessoas podem levar tudo que eu tenho no meu escritório, pode levar os meus diplomas, as minhas especializações, os meus cursos, o meu carro, pode levar tudo, mas ele não consegue levar o que eu tenho dentro de mim. O meu conhecimento, a minha habilidade, isso não tem jeito, isso ninguém me tira, não é? Essa é uma essência da vida, que é reconhecida no digital e não é reconhecida no analógico. No analógico há sempre um preconceito, principalmente com o jovem advogado. Um absurdo, mas é um preconceito, não é? No digital não tem esse preconceito. O digital te contrata porque você, num determinado momento, demonstrou autoridade naquele ponto que a pessoa está buscando. Tá? Acesso a 140 milhões de pessoas. Eu acho que isso aqui deve estar bem maior, Isso aqui é um dado antes da pandemia, o número de pessoas que usavam as redes sociais no Brasil. Eu não sei quantas pessoas passam aí na porta do seu escritório e veem diariamente a placa do seu escritório, o seu nome, mas eu acho que não deve chegar nem perto desse número. 1% de 140 milhões dá 1.400.000, Acredito que nem se você mora num grande centro, se todas as pessoas passassem na sua casa, na porta do seu escritório todos os dias, não chegaria nem perto desse número. É desproporcional. Não dá para comparar a captação de cliente no digital com a captação de cliente no analógico. É aquilo que a gente chama de crença limitante, É uma crença limitante mesmo achar que nós estamos aí
no digital, que é uma coisa para daqui 20, 30 anos, é uma realidade. É uma realidade. E o nosso faturamento depende disso. Qual a rotina traz resultados imediatos? Qual dessas duas rotinas, analógica ou digital, vai trazer resultados imediatos? Não precisa nem, depois de tudo isso que a gente falou, não precisa nem dizer, né, que é a digital. A rotina de busca na indicação, você tentar levar o seu nome, você tentar explicar para as pessoas que você é um bom advogado, isso vai levar anos. Anos. E eu falo aqui pelo próprio exemplo pessoal. Eu me formei no ano de 2000. Existia internet, mas era uma coisa, assim, para poucos. Esse número aqui era muito abaixo, né? Então a captação de cliente no início da minha advocacia era no campo da indicação. Eu sofri todos esses preconceitos que estou dizendo para vocês, do jovem advogado. Mas que experiência ele tem para eu contratá-lo? Experiência de quê? De fazer audiência? Eu brinco com as pessoas. Experiência de fazer audiência. Tem um advogado de 20 anos de formado, 30 anos de formado, mas que tem problema no seu campo emocional e não resolve isso na sua vida. Ele acha que o problema, que a solução é só estudar. Ele vai para uma audiência, ele sempre mete as mãos pelos pés porque ele tem a dificuldade emocional. E aí o colega do outro lado sabe disso, dá uma cutucada, dá uma irritada, ele perde o controle total, não consegue fazer as perguntas corretamente, não consegue interpretar a audiência corretamente, mas tem lá 30 anos de profissão. Então, medir as pessoas pelo tempo de profissão é um erro, um grande equívoco. Não é? É um grande equívoco. Medir os escritórios pelo tamanho é um outro equívoco. Porque o escritório grande, ele é um escritório grande por N razões. Mas ele está captando um outro tipo de cliente, que não é o mesmo cliente do escritório pequeno. Ele não está no mesmo nicho, é uma realidade. Ele não está. Ele entra no seu nicho quando você não tem a capacidade, você não está pegando cliente, você não está fazendo a captação correta. E o cliente precisa do profissional. Então ele paga mais caro para o escritório grande porque não se identificou com o pequeno. Às vezes porque o problema está aqui, está na rotina de busca. Então, essa história, aqui na captação de analógica, a gente brinca, né? Chama isso aí do sit and pray. Né? Senta e reza. Senta e reza. Ou seja, faz aquele trabalho de indicação, faz aquele trabalho de divulgação do seu nome, respeitando os limites do código de ética, né? Fala com as pessoas, comenta com os amigos, com os ambientes que você frequenta, com a sua família e espera que alguém que escutou essa conversa o indique para outrem. Nossa, gente, hoje, como as pessoas estão no digital, antigamente as pessoas procuravam advogado como? Lista telefônica ou conversando com outra pessoa. Então, 20 anos atrás, essa era a forma que o cliente te procurava. Então, você tinha que estar lá na lista telefônica, no catálogo da sua cidade, e você tinha que deixar o seu nome mais conhecido, e aí conversando com as pessoas mesmo. Você ia, às vezes, numa mercearia da esquina, você se apresentava. Eu sou advogada. Tá? Meu escritório é logo ali. Deixava cartões de visita. Era assim. Hoje as pessoas procuram advogado como? Google. Rede social. O digital
ele é muito mais eficaz. E ele te permite um maior fechamento de contratos. E quando você fecha mais contratos, isso aqui é um ciclo, você fecha mais contratos, você refaz a sua estratégia, você fica mais forte, você então começa a enxergar a rotina de busca eficaz, né? Aí você alimenta essa rotina de busca de uma inteligência mais aguda. Tudo isso que nós estamos falando, gente, óbvio, respeitando o Código de Ética e o Provimento 94. Você alimenta isso e você entra no novo ciclo fechando mais contratos. Aqui você vê, você observa no dia a dia o seu empreendimento jurídico crescendo. Aqui você vê, mês após mês, o seu faturamento aumentando. Ao passo que chega um momento aqui, por exemplo, você exerce advocacia solo. Chega no momento aqui que você começa a trabalhar a sua estratégia, se você vai contratar mais advogados ou não, se você vai estabelecer alguma sociedade ou não, ou se você vai tirar um pouco o pé do freio aqui no número de contratos e vai manter aquele número que é o alcance que você chegou, o ápice do seu trabalho, do seu faturamento, né? E aí você consegue ver um sucesso. Hoje, com todo respeito, eu não consigo enxergar eu não consigo enxergar um advogado com sucesso nos próximos anos sem a captação de clientes no digital. Eu, sinceramente, não consigo ver. Então vamos lá. Captação de cliente no digital. Então, nós vimos que tem os dois tipos de captação. Nós não vamos, obviamente, trabalhar aqui com a captação de cliente no analógico, né? Ela é simples, mas já vimos que não é eficaz. Muitos fazem. Ela, acredito eu, que ela vai ficar num curto espaço de tempo em desuso, vai entrar em desuso, né? Quem se apegar a ela tem grandes chances de ficar pelo caminho. Então nós vamos trabalhar a partir de agora aqui a captação de cliente no digital, né? Então, vocês já observaram aí que eu sou péssimo com desenho, tá? Mas isso aqui é um celular, tá? Isso aqui é um celular. Então vamos lá. Captação de cliente no digital. A pessoa hoje, ela vai para as redes sociais, segundo estudos, para basicamente 3 coisas. Ela busca 3 coisas. Primeira, se entreter. Segunda, se conectar. Terceira, se informar. Nosso tema hoje é marketing jurídico. Nós não vamos, obviamente, nos preocupar com o entreter, nem com o conectar nesse momento, né? Não, o nosso objetivo nas redes sociais, no que tange ao marketing jurídico e a captação de cliente, não é com aqueles que estão entretendo nem se conectando. Nós estamos buscando aquele que está lá para se informar. Por isso que eu digo para vocês que o cliente hoje ele busca advogado nas redes sociais, no digital, no Google, né? Então, quando hoje ele tem um problema, ele busca uma quantidade absurda de informação para o problema dele. Então, por exemplo, uma empresa está buscando está sentindo ali a necessidade de uma consultoria jurídica contínua, mensal, permanente. E aí ele começa a fazer pesquisa, ele entra no Google, consultoria jurídica empresarial, advogado
que presta consultoria empresarial. E aí ele começa, e ali ele descobre as redes sociais dos advogados, e ele começa a buscar informação para o tipo de serviço que ele está buscando. Então, veja bem, nós temos um espaço, se é que a gente pode chamar de espaço, nós temos um local chamado digital. Lembra do analógico? Imagina que você vai fazer uma captação de cliente no analógico, aí na sua cidade. Você quer prestar consultoria empresarial. E aí você descobre que vai ter um evento na cidade onde todos os empresários da cidade estarão presentes. E você descobre que, se você quiser, você pode ir lá se inscrever, porque vai ter lá várias mesas de conversa e você vai poder lá algum dia se inscrever e falar 20 minutos lá, onde todos vão te ouvir. Você iria? Claro que sim, né? Que baita oportunidade para você ir lá e divulgar o seu trabalho de forma ética. Né? Um evento, você vai, se apresenta como advogado, né? Conversa com as pessoas, né? O networking, né? Faz um networking, se apresenta, né? Isso é possível todo dia. Todos os dias você tem essa oportunidade. Nas 24 horas do dia você tem essa oportunidade, que é fazer isso no digital. Porque o criminalista, o trabalhista, o previdenciário, o empresarial, qualquer especialidade que você tenha, existe um mundo de clientes disponíveis buscando o tipo de serviço que você presta no digital. Né? E aí existe um tipo específico de marketing chamado inbound marketing, que é muito eficaz e que é permitido pelo Código de Ética e o Provimento 94, que você pode se utilizar. E aí vamos lá. Nossa, mas marketing é permitido pelo Código de Ética? Como assim? Existem várias espécies, vários tipos de marketing. O problema é que, como nós não temos essa matéria na faculdade, né? Como isso não é explorado na faculdade, nós carregamos um preconceito e achamos que só esse tipo de marketing é o existente. É o chamado marketing interruptivo. O que é o marketing interruptivo? Na televisão, nas redes aí gratuitas, né? Globo, SBT, vamos pegar a Globo aqui, que é a mais conhecida. Isso aqui é muito comum. Então, a Globo produz um conteúdo gratuito. Por exemplo, o Jornal Nacional, né? Quem gosta de noticiário, que vai assistir o Jornal Nacional, a Globo produz aquele conteúdo gratuito. Num determinado tempo, ela interrompe a produção desse conteúdo gratuito. Ela interrompe e ali entra alguém oferecendo o seu produto, o seu serviço, os comerciais. Isso pode ser na novela, pode ser no filme, enfim. Esse é o marketing interruptivo, né? Você está ali concentrado naquele programa e de repente é interrompido, o seu pensamento é interrompido para que alguém, um chato, venha te oferecer alguma coisa, né? Esse é o chamado marketing interruptivo. Ele interrompe um pensamento, ele vai até as pessoas, você não vai até ele, ele vem até você, né? Você está lá na praia, né? Descansando, curtindo, conversando ali com seus amigos, com a sua família.
de repente vem um vendedor, né, para te vender um queijo coalho. Sei lá, você odeia queijo, mas ele tá lá com queijo coalho, põe aquela churrasqueirinha do seu lado e vem, né? Queijo coalho, ô doutor, queijo coalho, né? Que chatura, né? Você tava ali, ele interrompeu uma conversa, né? Ele é invasivo, ele invade a sua vida privada para te vender algo. Né? Nada contra os vendedores, mas nós estamos apenas falando que esse marketing, que é o vedado, né? Ele é vedado, obviamente, pela OAB, pelo Código de Ética, pelo Provimento 94, né? Mas ele está também, óbvio, cada vez mais em desuso. Porque ele invade a vida das pessoas, ele te cutuca, ele incomoda, ele é chato, né? Mas não existe só esse tipo de marketing, óbvio, né? Nós temos um outro marketing que se chama inbound marketing, ou é um marketing, é o chamado marketing de conteúdo. Ele parte do princípio da criação de conteúdo informativo e educativo. Então, o marketing, o inbound marketing, ele não invade a vida das pessoas. Ele não vai até as pessoas vêm até ele. Então, quando você produz conteúdo, né? Quando você faz a sua produção de conteúdo, você vai até as pessoas. Elas não vêm até você, né? Esse é permitido pelo Código de Ética. Como assim? Vamos lá. Provimento 94. Artigo 1º. É permitida a publicidade informativa do advogado e da sociedade de advogados, contanto que se limite a levar ao conhecimento do público, em geral, ou da clientela em particular, dados objetivos e verdadeiros a respeito dos serviços de advocacia que se propõe a prestar, observadas as normas do Código de Ética, né? Publicidade é uma espécie de marketing. Então, se pode a espécie, óbvio, é o gênero, né? Desculpe. Marketing é o gênero, publicidade, espécie. Se pode a espécie, obviamente, ela está inserida no gênero, pode o gênero, né? Então, olha só. Publicidade informativa. Exatamente o que inbound marketing faz. O que é um inbound marketing? A produção, a publicidade informativa, a produção de conteúdo informativo, né? E aí, esse hoje é o meio mais eficaz de marketing. Então, às vezes, o advogado e a advogada que ainda tramita no campo da ignorância, no que tange ao marketing, porque é algo estranho ao nosso conhecimento, ao nosso conhecimento acadêmico, né? Com raríssimas exceções, a maioria das faculdades não trabalha isso. Então a gente deixa de lado esse meio muito eficaz de captação de cliente. Aqui embaixo a gente trouxe um desenho, por favor, né? Até para descontrair, eu sou péssimo com desenho, então vou ter que explicar, né? Aqui tem um caçador de borboletas. Isso aqui, essa simbologia é utilizada por vários autores aí no meio digital. Então a gente está copiando, né? No bom sentido, a simbologia que eles usam. Aqui um caçador de borboleta com uma redinha caçando borboleta. Aqui, o mesmo caçador de borboleta que mudou a sua estratégia. Ele plantou um jardim, tá aqui aguando o jardim, e aqui está cheio de borboletas, as borboletas pousam nele, né? Então,
essa é a diferença do interruptivo para o embalde. Uma agressividade, um incômodo, né? Uma invasão na vida das pessoas. Aqui não. Aqui é uma atração. Enquanto que aqui é uma invasão, aqui é uma atração. Uma atração boa no sentido, na essência da palavra. Aqui não é uma pegadinha, uma armadilha. Uma atração. As borboletas adoram flores. Não é? E aqui também nos simboliza. Eu não gosto muito dessa simbologia, apesar que eu acho que ela é interessante para compreender a essência da diferença das duas, mas não se trata aqui de uma captura, de uma prisão, de um aprisionamento. É de um bem que você faz, né, que você produz, de algo estritamente necessário para o seu cliente e ele vai se atrair, ele vem para o seu jardim. Você não precisa sair à procura dele. Essa é a essência do Código de Ética e do Provimento 94. O advogado não pode ir até as pessoas, ofertar, fazer oferta. Mas as pessoas, a essência é essa, né? Que os clientes venham até você. Então, o que a gente precisa entender é que a mesma lógica que aplicava ao analógico, você pode aplicar no digital. Né? É a mesma lógica. Não tem diferença. É a mesma lógica. Então, quando você faz que você, advogado e advogada, entende isso, você vai ver que a sua advocacia vai mudar positivamente de forma drástica. Você vai entrar num outro nível de faturamento. Você vai ter resultados. Alguém pode falar assim, isso aí parece uma fábula, parece que eu vou ganhar dinheiro. Gente, tudo que eu disse aqui parte do princípio que você é bom no que você faz, né? Por favor. Que não é para ganhar dinheiro fácil. Sabe aquela essência que você tem que ser bom no que você faz? Que você tem que ser habilidoso no que você faz? Que você tem que ter autoridade no que você faz? Isso vale para o analógico e para o digital, por favor. Nós não estamos falando aqui que o advogado que tem preguiça para estudar, o advogado que não sabe escrever, o advogado que não sabe se comunicar, o advogado e a advogada que tem dificuldade de ouvir o outro. Não adianta isso aqui não. Não resolve. Você vai atrair um certo número de clientes e é pior, porque lembra dos comentários e dos feedbacks? Se você também presta um mau serviço e você está no digital, o seu cliente vai lá no digital te cobrar. O seu cliente vai lá no digital dizer para as outras pessoas o tipo de profissional que você é. Então o tombo também é muito maior. O mau profissional, ele precisa, antes de mais nada, resolver os pontos falhos da sua advocacia. Primeiro você resolve isso. Se você tem deficiência no campo do conhecimento, se você precisa aprimorar as suas habilidades, faça isso primeiro. Depois você vai captar cliente. Tudo isso que foi dito aqui é para o bom profissional, óbvio. Então, mas eu vou faturar muito, que ótimo. Bom, se você é um bom profissional, você vai ter muito mais facilidade para faturar captando clientes no digital do que no analógico. Tá? Nós vamos dividir o assunto é grande, nós vamos dividir aí em 2 vídeos. O marketing jurídico 1 e o marketing jurídico 2. Para que a gente consiga aí falar de tudo que é necessário e não ficar muito chato, um vídeo muito longo. Então, fica aí a sugestão, esse é o vídeo 1, nós vamos gravar o 2, vai estar aí na sequência para vocês assistirem, tá? Deixem aí seus comentários, suas sugestões e gratidão pela atenção de todos.